Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Você colocou aqui, meu querido? Vamos ler juntos aqui, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Próximo. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Diga glória a Deus. Quero voltar para o versículo 18. Versículo 19, melhor. Quando Jesus chega para os primeiros dois discípulos, Pedro e André, e ele diz: segui-me. E ele diz: siga-me. E ele diz: vinde após mim. E aí no versículo de número 20, a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. No versículo 21, acontece outra vez um encontro maravilhoso de Jesus com dois irmãos, agora Tiago e João. E Jesus diz a mesma coisa para eles: siga-me. E eles imediatamente, versículo 22, deixaram o barco e o seu pai e seguiram a Jesus. Diga amém. Eu quero falar essa noite sobre o preço de seguir a Jesus. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: ei, irmão, tem um preço para seguir a Jesus. Um preço. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa frase de Jesus, quando ele diz: segui-me. Segui-me. Essa frase, ela é simples, mas ela é profunda. Eu quero que você pense hoje comigo nessa pequena frase de Jesus: segui-me. Essa frase de Jesus, ela nos convida a uma jornada transformadora de fé e compromisso. Vamos refletir o que significa seguir a Jesus como uma decisão transformadora para as nossas vidas. Amém? Talvez a gente pense assim: pastor, mas sou eu que escolhi seguir a Jesus. Na verdade, irmãos, antes de você escolher, Ele te escolheu primeiro. Antes de você falar, eu vou seguir a Jesus, Ele te chamou primeiro para fazer isto. E aí você pensa assim: pastor, e qual o valor de ser chamado por Jesus para segui-lo? O que isso representa? Qual a grandeza dessa palavra, segue-me? A gente vive hoje um tempo em que as pessoas estão buscando seguidores. A gente vê diariamente as redes sociais, as pessoas carentes de seguidores. Tem pessoa que, se fazer uma postagem e ele não tiver curtidas, seguidores, ele fica em trauma, ele fica deprimido, porque o que faz a pessoa se sentir bem é ele ter muitos seguidores, é ele ter muitas curtidas. As pessoas querem que os outros as sigam. Mas nessa noite, irmãos, existe algo muito maior que nós podemos fazer,
que é seguir a Jesus. Você já está seguindo Jesus? Se eu for lá no Instagram de Jesus, está lá o teu nome, seguindo Jesus. Amém? Se Jesus tivesse uma rede social, será que você estaria seguindo a Ele? Não, pastor, estou pensando ainda se eu vou seguir Jesus. Eu estou pensando ainda, pastor, se eu vou dar esse crédito para Jesus de seguir Ele, porque seguir a Jesus, eu tenho que pensar bem, eu tenho que analisar direitinho. Ei, irmãos, Jesus hoje te diz: siga-me, siga-me. E a primeira coisa da minha mensagem dessa noite, o primeiro ponto é: o chamado de Jesus é pessoal. Repita comigo: o chamado de Jesus é pessoal. Jesus nos chama individualmente, como fez com os discípulos. Ele nos conhece pelo nome e nos convida a segui-lo. Tem pessoa que pensa assim: não, Deus não me conhece, Deus não sabe quem eu sou, Deus não me vê. Ei, irmãos, Ele te vê. E Ele te vê de uma forma tão especial que Ele te chama pessoalmente. O chamado de Deus, o chamado do Senhor para mim e para a tua vida é personalizado, é direto para você. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga comigo assim: o seguir a Jesus não é sobre regras, mas sobre um relacionamento íntimo. Sabe por que muitas pessoas, quando ouvem Jesus falar, siga-me, elas têm dificuldade de dar o passo para seguir? Porque elas pensam assim: não, se eu for seguir a Jesus, eu tenho que cortar o cabelo diferente, eu tenho que deixar de usar isso, de usar aquilo, de comer aquilo, de andar com... Sabe, eu tenho que começar a ter uma linguagem agora bem de crentez. Eu tenho que andar diferente, o meu jeito. Sabe, a gente muitas das vezes pensa que é sobre regras. O seguir a Jesus. O seguir a Jesus, irmãos, escute isso, não é sobre regras, é sobre um relacionamento com Ele. Ele não está chamando você para você vir cumprir regras. Eu tenho que usar roupa tal, porque aquela roupa que é de crente, aquela outra não é de crente. Eu tenho que falar assim, porque crente fala assim, crente não fala daquele jeito. Quantas vezes a gente está carregando regras sobre as nossas vidas e não tem relacionamento com Deus? Os fariseus na Bíblia eram cheios de regras. Você sabe quantos preceitos, quantas regras os fariseus tinham para seguir? 613. Será que você aguentaria? Para você seguir a Jesus, você teria que cumprir 630 regras, 613 regras, preceitos dos fariseus. Jesus um dia falou para eles assim: vocês têm colocado uma carga tão pesada sobre as pessoas que nem vocês mesmos conseguem carregar. Muitas das vezes a gente começa a colocar cargas sobre as pessoas, regras e mais regras e mais regras. Jesus está chamando você, irmão, é para um relacionamento com Ele. Diga aleluia. Diga: Jesus está me chamando para um relacionamento. Jesus deseja caminhar ao nosso lado. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Então, o primeiro ponto é: o chamado do siga-me é pessoal, é direto, é personalizado, é para cada um. Ele chama o teu nome, ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, ele chamou João, ele chamou André.
Ele chama aqui a Maria, ele chama aqui o João, ele chama aqui a Meire, o Francisco. Ele chama cada um pelo nome e diz para você: siga-me, siga-me, vinde após mim. O segundo ponto da minha mensagem, diga assim comigo: seguir a Jesus tem um preço. Tem um preço. E não é de cumprir regras. Que preço é esse, pastor? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16, versículo 24. Você encontrou? E disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Meu Deus, que tremendo, que poderoso. Existe um preço para seguir a Jesus. Ele diz: vocês querem me seguir? Vocês vão precisar negar a si mesmo. Vocês vão precisar tomar a cruz de vocês. E vocês vão precisar me seguir com esse entendimento. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. O preço de seguir a Jesus é negar a si mesmo. O preço de seguir a Jesus é tomar a cruz da vida cristã. A vida cristã tem uma cruz chamada renúncia. Renúncia, eu preciso renunciar. Isso é negar a si mesmo. Eu preciso renunciar. O que, pastor? O pecado, o egoísmo. Eu preciso renunciar tudo aquilo que me separa de Deus. Volte para o texto de Mateus, eu quero lhe mostrar algo interessante. No versículo de número 20, diz assim: e eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Isso aqui é falando de Pedro e André. Agora o versículo 22, falando de Tiago e João. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Escute só. Quando Jesus chama os discípulos, eles prontamente seguem a Jesus, mas eles seguem a Jesus e a Bíblia diz: deixaram suas redes, deixaram o barco, deixaram o seu pai. Seguir a Jesus tem um preço. O que significa deixar as redes? Para esses homens aqui deixar as redes deles, irmão, você não sabe o quanto isso foi doloroso. Esses homens aqui, eles eram pescadores. Eles viviam da pesca. Esses homens aqui, eles tinham um negócio
As redes representavam o sustento deles. As redes representavam os recursos deles, a profissão deles. Mas esses homens, quando eles ouviram Jesus falar, sigam-me. Irmãos, eles não deixaram que os seus sonhos pessoais, a sua profissão falasse mais alto, a sua própria necessidade de provisão fosse mais alto do que o chamado de Jesus. Olhe para você entender quão profundo foi a resposta dos discípulos. As redes representam a provisão, o trabalho deles, a profissão. E o barco? O barco representa o lugar de segurança. Porque, irmãos, em um mar, o melhor lugar para estar seguro é dentro do barco. Mas esses homens, eles acreditaram que entre ficar no barco, um lugar seguro, e entrar numa aventura poderosa com Jesus, era melhor aceitar e entrar nessa aventura. Eles saíram do barco, eles deixaram o barco. Mas não só o barco, deixaram o seu pai também. Jesus falou assim: quem amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Depois de um tempo, os discípulos que seguiam Jesus falaram assim: mestre, nós deixamos emprego, nós deixamos casa, deixamos pais, mães, para te seguir, e o que nós vamos ganhar com isto? Jesus fala assim: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, emprego, família, marido, mulher, por causa de mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais. Pastor, o senhor está mandando eu deixar meu emprego para me ser crente? Pastor, o senhor está mandando deixar minha família para me ser crente? Eu estou mandando você deixar o que isso representa dentro de você. Se dentro de você o teu trabalho representa o que é mais importante, então Jesus manda você deixar isso dentro de você. Não é simplesmente sair de um trabalho, irmãos. Não é sobre isso, simplesmente. Não é simplesmente eu deixar uma situação, não é fora, é deixar dentro de mim. Tem gente que é tão apegado às coisas do mundo que ele não consegue deixar. Então não é sobre pedir demissão do emprego lá para o patrão, é sobre pedir dentro de você: esse emprego não é mais importante do que Jesus para mim. Eu estou nele, eu trabalho nele, mas quem é mais importante, quem me supre é o Senhor da glória. Aí você entendeu o que é deixar tudo por Jesus. Quantas vezes a gente coloca as coisas como mais importante. E em Mateus capítulo 6, no versículo de número 33, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que está dentro de você, irmão, que está lhe impedindo de seguir a Jesus? O que estamos dispostos a deixar para trás? Lembre-se de que cada sacrifício traz uma recompensa maior quando estamos no caminho de Deus. Eles deixaram suas redes, deixaram seu barco, deixaram seu pai. Isso é poderoso. Eu repito, irmão, eu não estou dizendo para você que você tem que deixar seu emprego, pedir demissão. Eu estou falando para você desapegar das coisas dentro de você. Porque muitas das vezes o nosso coração está tão apegado às coisas do mundo, que nós não conseguimos deixar isso por Jesus. Muitas das vezes o nosso coração está tão apaixonado pelas vaidades, pelas propostas que o mundo oferece, que a gente não consegue abrir mão disso para aceitar o siga-me de Jesus.
renúncia. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, primeiramente a nós mesmos, irmão, porque a gente tem muita coisa dentro do nosso coração que atrapalha da gente seguir a Deus. Tem muita coisa que a gente vai guardando no nosso coração que nos impede. E o que eu acho mais lindo nesses 2 versículos é a palavra imediatamente. Na minha versão que eu estou usando aqui, no versículo 20, no versículo 22, a palavra é: eles imediatamente deixaram as suas redes, deixaram o seu barco, deixaram o seu pai e seguiram. Imediatamente. Por que que eles foram tão rápidos em seguir a Jesus? E por que que muitas das vezes nós somos tão lentos na hora de seguir a Jesus? Tem pessoas, irmãos, que eu já preguei para elas o evangelho e elas choram. Elas dizem: pastor, eu sei que Deus está me chamando, pastor. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Eu digo: sim, o que está faltando? Ah, agora não. Depois. Outro dia. Quantas pessoas, irmãos, eu já tive a experiência de pregar o evangelho, elas chorarem, dizendo: eu tenho um sonho, pastor, eu sonho com anjos, eu sonho com Deus, eu sonho com o céu, eu sonho com Deus me chamando. Sim, meu irmão, o que é que falta então para você dizer sim imediatamente? Ah, eu não sei. Ah, depois, outro dia. Por que que nós somos tão vagarosos diante do chamado, diante do siga-me? Siga-me. Esses homens aqui, imediatamente, meu Deus do céu, é tão tremendo quando você prega o evangelho. Um dia eu lembro que eu estava pregando na casa do Flailton e da esposa dele. E aí pregando, ele falou assim: pastor, eu quero que o senhor pergunte logo para me ser crente. O senhor fala logo aí, vocês querem ser crente? Amém, meu irmão. Então pronto, eu parei lá, vamos aceitar Jesus aqui agora. É assim. Você lembra da pregação lá em Atos, capítulo de número 2, que os discípulos pregam e a multidão começa a ouvir, o coração começa a ficar compungido dentro deles. Eles nem esperam a pregação terminar, eles dizem assim: por favor, nos digam o que nós temos que fazer para ser salvos. Pedro disse: arrependam-se e sejam perdoados os seus pecados. Diga comigo mais uma vez, diga: seguir a Jesus tem um preço de deixar algo. Eu te pergunto, quais são as redes que você está agarrado nelas? Imagina, pescadores que tiravam da água o sustento deles, que viviam daquilo, estão agarrados com a rede. E Jesus diz: sigam-me. Eles olharam para a rede, olharam para Jesus, sabe o que eles fizeram? Fica para aí, eu vou seguir este homem. Eles estavam no barco, Jesus falou assim: sigam-me. Eles olharam para o barco, a fonte de segurança dele, o lugar que eles confiavam há anos, que eles conviviam. Olharam para o seu pai e disseram: pai, agora eu vou fazer algo muito maior na minha vida. Eu não vou mais simplesmente andar nesse barco, eu não vou mais simplesmente navegar pela minha força, eu não vou mais simplesmente correr atrás dos meus sonhos, eu não vou simplesmente mais desejar aquilo que eu quero para a minha vida. Eu vou seguir o que este homem quer para a minha vida. Eles deixaram os barcos, deixaram o pai
Isso é poderoso. Cadê a nossa prontidão para dizer sim para o siga-me de Jesus? Ah, querido, talvez você pense assim, mas pastor, o que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me beneficiar? O que isso vai me trazer de retorno? Sabe o que é mais tremendo no chamado de Deus? É que primeiro Ele chama, para depois Ele dizer o que Ele vai fazer na tua vida. Você entendeu isso? Primeiro Ele chama, para depois Ele falar o que vai fazer na tua vida. Porque tem gente que diz assim, não, primeiro vamos negociar aqui, me diz aí, o que você vai me dar de volta? Me diz aí. Não é assim que é o negócio, irmãos. Primeiro Ele diz, siga-me. Se você falar sim, imediatamente para o siga-me dele, aí depois você vai começar a ouvir dele, e eu farei de você pescadores de homens, e eu farei de você isso, aquilo, e eu farei de você um homem abençoado, e eu farei de você um homem transformado, e eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te salvar, eu farei. Mas primeiro depende do que você vai dizer para o siga-me de Jesus. O siga-me dele. Quando você diz sim, aí você então entra para a segunda fase da vida com Deus, que é a fase de desfrutar dos benefícios desse chamado. Ah, irmãos, dizer sim para o chamado de Deus tem benefícios poderosos para as nossas vidas. Quais são eles, pastor? As promessas de Deus, promessas de libertação, promessas de cura, promessas de vitórias. Quais os benefícios de seguir a Jesus? A vida eterna. A vida eterna. E todos quanto receberam. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um outro benefício de dizer sim. O outro benefício, irmão, de dizer sim, é você viver no milagre da provisão de Deus para a tua vida. Os discípulos deixaram o barco, deixaram rede, e sabe o que é interessante? Jesus mandou eles pregarem o evangelho, e Jesus falou assim: não se preocupe com dinheiro, não leve em bolsa, não leve 2 túnicas, não leve duas sandálias, vão. Os discípulos foram. Quando os discípulos voltaram para Jesus, Jesus faz uma pergunta assim que para mim é poderosa. Ele pergunta assim: eu enviei vocês sem bolsa, sem 2 túnicas, sem 2 sandálias, sem dinheiro, mas eu pergunto para vocês: faltou alguma coisa para vocês? Sabe o que eles responderam? Não faltou nada, Senhor. Não faltou nada, Senhor. Sabe, quando você diz sim para o chamado do siga-me de Jesus, Ele garante para a tua vida provisão em toda a área da tua vida, em todo momento. Deus é o Deus que sustenta aquele que Ele chama. Se Ele chamou você, irmão, Ele vai garantir a tua vida na provisão. Deus não vai deixar os seus sem a provisão. Quando nós dizemos sim para Ele, quando nós dizemos sim para o siga-me, outro benefício de seguir a Jesus
é o privilégio que você vai ter de ser usado por Ele grandemente. Jesus falou assim: vocês são pescadores, né? Vocês correm atrás disso aí, não é isso? Pois agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou usar vocês poderosamente. Irmãos, imagina. Pessoas que não eram nada, porque a própria Bíblia vai dizer lá na frente deles, lá em Atos 2, os fariseus dizem assim: mas quem são esses homens aí? Eles não são pescadores, eles não são iletrados, eles não são pessoas aí lá da mais baixa classe da sociedade. Como é que esses homens estão aí falando essas coisas tão poderosas? Como é que esses homens estão fazendo milagres? Como é que esses homens estão fazendo essas coisas grandiosas? Sabe o que a Bíblia diz? E eles reconheceram que aqueles discípulos tinham estado com Jesus. Diga aleluia. Diga: só Deus pode pegar pessoas que não são, para torná-las pessoas que são. A Bíblia diz que Ele pega os que não são, para confundir os que são. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega os pequenos para confundir os grandes. Deus é especialista em pegar pessoas, irmãos, que talvez não tinha nenhuma perspectiva de coisas grandes para a sua vida, e o Senhor usar essa pessoa para grandes coisas. A pergunta que eu te faço nessa noite: você está preparado para grandes coisas? Jesus falou assim: vocês farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Aleluia. Meu Deus do céu. Outra coisa tremenda desse chamado do siga-me de Jesus é o que você vai fazer parte de um corpo, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a gente se torna um membro do corpo. Isso é tremendo. Quantas pessoas estavam desgarradas, sem vida, sem família, e Jesus traz você para o corpo, traz você para a família de Deus. Amém, irmãos? Eu te pergunto mais uma vez nessa noite: que renúncias você está disposto a fazer? Quais passos você pode dar para viver esta caminhada? Lembre-se, a verdadeira vida começa quando decidimos seguir a Jesus. Diga glória a Deus. Convido você a se colocar em pé neste momento. Segui-me. Segui-me. Para onde, Jesus, que eu vou te seguir? Siga-me para grandes coisas. Siga-me. Para onde eu vou te seguir, Jesus? Para a maior jornada da sua história. Siga-me. Para onde eu vou te seguir, Jesus? Para a vida eterna, preparada para os escolhidos. Siga-me. Para onde eu vou te seguir, Jesus? Para desfrutar da minha presença. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga glória a Deus. Ah, irmãos, vale a pena seguir Jesus imediatamente. Não deixe mais para amanhã. Não adie essa decisão de seguir a Jesus. Não fique adiando depois, outro dia, na semana que vem, no ano que vem. Ei, Ele está passando aqui hoje. O mesmo Jesus que passou
e viu aqueles pescadores na praia. O mesmo Jesus que olhou para eles, homens que estavam suados, castigados pelo sol, homens que tinham sofrimento estampado no rosto, homens que tinham uma vida sofrida. Jesus olhou para eles e disse: ei, sigam-me. O que eu vou fazer na vida de vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, quem sou eu? Ah, querido, você pode não ser ninguém hoje para o mundo, mas para Jesus, você é uma bomba que Ele vai usar para impactar este mundo. Você é um instrumento de Deus que Ele vai usar para sacudir essa terra, em nome de Jesus. Siga-me, siga-me, siga-me. Esse é o chamado de Deus. Levanta as mãos aos céus.